Por que o Energy Healing é um fator de desenvolvimento pessoal? Quando eu falei para você do modelo da Carol Ruth Knox, reverenda Carol Ruth Knox, vítima, vencedor, veículo. Todos nós passamos por esse processo. Todos nós, eu gosto muito de fazer um paralelo com a metamorfose do espírito no livro Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Ele fala que o espírito passa por duas metamorfoses ao longo da sua evolução. O espírito começa como um camelo forte, né? Camelo resiliente, o camelo que quer provar o quanto ele é forte. Então, o camelo, ele verdadeiramente, ele fala, manda carga para mim. Pode mandar, manda, quanto mais carga for, melhor, porque eu vou provar o quanto eu sou forte. O camelo é a vítima. O camelo é aquele que fica carregando os tem que, você tem que isso, você tem que aquilo, tem que aquilo outro. É o tem que, o tem que, o tem que. O camelo não tem liberdade. A liberdade do camelo é uma liberdade negativa. É uma liberdade a hora que eu não tiver mais ninguém para falar o que eu tenho que fazer, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Que é a liberdade que a maioria da população, a maioria da sociedade vive. Uma liberdade do final de semana, uma liberdade do quando eu me aposentar, eu vou fazer, eu vou ser, eu vou ter, no final de semana. E aí, quando chega essa liberdade, ele não sabe o que faz, porque ele passou a vida inteira carregando a carga dos outros, carregando as expectativas dos outros. É o camelo. E o camelo, então, nesse processo de vítima, ele carrega isso, ele se carrega até quase ele não aguentar mais. E ele segue para o deserto. Ele segue para o deserto com aquela carga toda. E no deserto ele se cansa. No deserto ele se revolta. Ele fala, por que eu estou carregando tudo isso? Chega, eu sou mais eu. Joga tudo no chão. E todos aqueles tenquês se transformam num grande dragão. E o camelo, ao passo que ele se liberta daquela carga toda, ele se transforma num leão. É a primeira metamorfose. Ele se transforma num leão. E o leão que tem que brigar com o dragão. E o dragão chama Tenque. É um dragão de 2.000 escamas. E cada escama é um dos tenques que ele carregou nas costas a vida inteira. Você tem que isso, tem que aquilo outro. Você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. E eu? E eu? E minha essência? Onde fica aqui? Como que eu posso me expressar? Como que eu posso vibrar minha luz? Não tem. Então o leão luta no deserto contra o tenque, o dragão tenque. E cada tenque, cada escama que ele arranca, cada tenque que ele se desfaz, que ele se liberta, ele vai se libertando, se libertando, se libertando, até que quando ele finalmente vence o tenque, ele vence o dragão da expectativa dos outros, da expectativa de ser para ser amado, eu tenho que ser assim, eu tenho que me enquadrar para pertencer, eu tenho que me enquadrar, eu tenho que atender às expectativas dos outros, eu não posso ser assim, eu não posso ser assado. A hora que ele se liberta de tudo isso, ele passa pela segunda metamorfose. Ele se passa a ser uma criança. E a criança, o que é a criança? Senão a versão mais pura da manifestação divina. A criança que simplesmente brilha sem os tenquês. A criança que simplesmente é o que é. A criança simplesmente que se manifesta, que se expressa com pureza, sem malícia, sem maldade, sem expectativa, simplesmente vibrando a sua própria luz. Ei, olha para mim! Eu dei uma cambalhota! Olha para mim, eu estou andando! Olha que lindo esse desenho, é um mó garrancho horrível, mas olha que lindo esse desenho, ele está se expressando sem medo do que vão dizer, simplesmente se expressando na sua essência. E aí isso me lembra aquela passagem na Bíblia que Jesus fala que tem que ser criança para entrar no reino dos céus. Só as crianças vão entrar. A criança, porque a criança é pura, a criança se libertou dos tenquês, a criança está expressando a sua luz, a sua verdade, a sua essência, aquilo que ela veio fazer na Terra. A criança que não está calejada, cheia de feridas. Criança que simplesmente é o que é. Mas é o que? A criança é.
Ela não está preocupada com adjetivos. Ela é. Essa é digna do reino dos céus. Essa é digna do paraíso, de receber tudo. Essa é a jornada que nós passamos como espírito. Onde que entra o Energy Healing aí? O Energy Healing trabalha na graduação da vítima para o vencedor. Sai da vítima, sai dessa ideia de tem que. Assume seu poder, step up, acorda para a vida, seja homem, mulher, assume sua responsabilidade, corre atrás do que você quer. Muito bem, esse é o vencedor. Se o sujeito já é vencedor, seja o melhor vencedor. Eu te dou ferramentas para assumir mais ainda seu poder e conquistar ainda mais as suas coisas. Eu li uma frase essa semana, do Jim Carrey. É um cara que despertou. Esse viveu o awakening genuíno. Ele fala assim: eu verdadeiramente desejo que as pessoas consigam tudo. Sucesso, fama, dinheiro, tudo que elas querem. Porque quanto antes elas conquistarem tudo aquilo que elas objetivam e desejam e almejam na vida, antes elas vão perceber que nada disso importa. E isso é a verdade. Então, ao passo que eu ajudo os vencedores a serem melhores vencedores, a conquistarem o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, os milhões na poupança dos sonhos, a viagem dos sonhos, só depois que você conquista tudo isso, que você fala assim, porra, e daí? E daí? É muito mais fácil você despertar, e verdadeiramente aconteceu comigo, é muito mais fácil você despertar depois que você já conquistou, do que ficar naquela coisa do falso desapegado, do falso humilde, né? Não, eu sou muito humilde, né? Eu me desapego dos bens materiais, mas está cheio de apego ao orgulho, está cheio de apego à superioridade moral e espiritual. Eu sou superior porque eu sou desapegado desses bens materiais. Eu não preciso de nada disso para viver. Veja como eu sou melhor que você. É melhor que você tenha tudo e que você veja que nada disso vai trazer a felicidade, nada disso vai te trazer a verdadeira satisfação, a conexão. Você vai continuar. Enquanto você não graduar para veículo, enquanto você não despertar, você ainda vai viver em sofrimento. Não importa o quanto dinheiro, o quanto você conquiste e realize. Você ainda vai viver em sofrimento. A paz, a realização verdadeira, a serenidade, a alegria, o viver na verdadeira prosperidade, você vai conquistar depois que você descobrir que nada disso vale nada. E, curiosamente, depois que você descobre que nada disso vale nada, tudo isso vem aos montes para você. Curiosamente. Então, meu papel aqui é graduar da vítima para o vencedor. Expandir o potencial do vencedor. Se o vencedor é bom, que ele seja um vencedor melhor, que acelere a conquista dos bens materiais, para que ele possa perceber que nada disso vale a pena. Que não é sobre isso a vida. Que ele possa ser, aí sim, graduar o vencedor para um veículo. E que possa servir como um veículo da vontade divina. Ser uma força do bem. Ser mais um fator, mais um elemento de ancorar luz do planeta. Para vencer a guerra entre a luz e as trevas, para equilibrar mais a equação, para servir de exemplo. Então, nesse sentido, o Energy Healing é um fator de desenvolvimento pessoal, porque não importa em que estágio de evolução espiritual você está, você vai elevar a tua vibração. Ponto.